Tá, e agora vamos falar de uma coisa super importante, que é o baby blues e a depressão pós-parto. Uhum. É esperado já que a mulher oscile hormonalmente, que tem essa queda, que tem essa baixa. Isso é o normal. Mas quando que a gente percebe que tá fora do normal, né? Porque uma coisa até que a Adri falou pra mim, que eu nem sabia, é que existe um trabalho, quer dizer, eu sabia que existia um trabalho de psicóloga na maternidade, ela fez por muito tempo esse trabalho no SUS, mas que assim, é pouco divulgado, né, que você, enquanto mãe, durante lá o seu período que nasceu o seu bebê, você pode chamar uma psicóloga para ir conversar com você, você pode solicitar no SUS, onde ela trabalhava, ela visitava todas as gestantes, né? Você comenta comigo? No pós-parto. Não, das gestantes não, No pós-parto no imediato. pós-parto imediato, ela visitava todo mundo. Mas ela falou que alguns hospitais, principalmente no particular, você tem que solicitar, ou a equipe que te atendeu sinaliza que você precisa, mas se você estiver sentindo qualquer desconforto, qualquer coisa, qualquer dúvida, às vezes, né? Uhum. Pode solicitar, gente. Isso é muito interessante. Eu não sabia. Mas, enfim, para a mulher que não teve essa condição, ou que ela já está querendo se preparar para esse pós-parto, para esse puerpério, e de repente tá com receio de uma depressão pós-parto e de não conseguir perceber que está nessa, porque às vezes a gente acha que tudo é normal. Uhum. E muitas pessoas falam, isso é normal, isso é normal, isso é normal, daqui a pouco passa, ou então começam a descredibilizar, porque depressão, de modo geral, é uma doença que é muito sentida, mas muito descredibilizada pela maioria das pessoas. Como que eu, mãe, que eu tô puérpera naquele momento em que eu só tô com uma missão única e exclusiva de fazer aquele neném sobreviver, que acho que é uma missão única de todas as mulheres, como que eu vou perceber? Quais são os sinais de que presta atenção, mulher, isso é comum, mas se chegar nessa linha, alerta vermelho, busque ajuda. Uhum. Eu falo que o ideal mesmo, o ideal é possível, né? O ideal seriam que as pacientes tivessem oportunidade já de entrar em contato com uma psicóloga na gestação. Tá. Né? Porque hoje, mesmo o quadro de depressão, a gente já tem uma mudança na nomenclatura, a gente não chama mais de depressão pós-parto, mas de depressão perinatal, né? Então, o perinatal é o que acontece ao redor do nascimento. Legal. Então, muitos quadros de depressão já começam a dar sinais na gestação. Então, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? É um processo. Então, várias coisinhas vão acontecendo, né? Até a gente chegar efetivamente num diagnóstico. E hoje a gente já fala em fator de risco e fator de proteção, né? Então, a gente tem uma escala, né? Escala de depressão pós-parto, que qualquer profissional da saúde pode aplicar, não é exclusiva do psicólogo, né? E ela é uma escala que a gente chama de rastreio. Então, ela também não fecha o diagnóstico, não é assim, deu a pontuação de corte é 12, né? Deu mais que 12 é depressão, não. Deu mais que 12, tem fatores de risco para depressão. Então, a gente vai avaliar, vai tentar entender, né? Então, a gente já fala hoje desses fatores de risco. Então, eu vou acompanhar esses fatores de risco, né? Então, por exemplo, primeira gestação, problema no relacionamento conjugal, histórico anterior de depressão, histórico familiar, algum evento traumático, né? Então, algum outro processo de luto. E aí pode ser... E aí, o processo de luto, várias situações. A gente associa o luto à morte, a perder alguém por morte. Mas não. Saí do meu emprego, terminei um relacionamento, rompi com alguma amizade, tudo isso é processo de luto, né? Então, também é um fator de risco. Então, a gente vai tendo várias coisinhas, né? Histórico de perdas anteriores, né? Gestação gemelar, porque às vezes é um choque também, né? Às vezes você não tá preparado nem para um, descobre que vem 2, é outra questão, né? Então, tem várias coisinhas que a gente já vai analisando, e por isso a importância do grupo também. Porque aí no grupo a gente já vai cuidando disso, né? Já vai identificando os fatores de risco e cuidando deles, né? E aí o Baby Blues, o que acontece? O Baby Blues tem a parte hormonal, tem a parte fisiológica, mas tem também a parte emocional, né? Então, a gente fala que é um período de luto,
Então, a gente não associa o luto ao nascimento, né? A gente associa a morte, alguma Sim. perda, né? Então, você fala, nasceu um bebê, tá chegando uma vida e eu tô de luto? Tá, né? É estranho, né, É, ouvir isso. mas é assim, eu falo que fica num limbo, assim, É um né? limbo. É um limbo, porque eu não tenho mais o corpo de antes, né? Não tenho mais o corpo de grávida, mas eu não sei muito bem o que é esse corpo de agora, né? Dá um estranhamento, a barriga demora um tempo para voltar. Tem mulher que acha que tirou o bebê, a barriga já volta. Não, né? Então demora. Agora sai leite do meu peito, então como que eu vou lidar, né? O seio que tem, ao mesmo tempo, uma questão erógena, né, da sexualidade, mas é o que amamenta o meu filho, é o que alimenta, né? Então, como que eu vou lidar com esse corpo? Então, tem esse estranhamento, né? Tem o estranhamento na relação, né? Então, é essa questão assim, antes era o meu marido, agora é o pai da minha filha. Então, né, isso que a gente já falou, como que esses dois papéis, eles coexistem, né? Então, nossa, às vezes como marido 10, mas como pai mais ou menos, né? Então, como que eu vou lidar com essa questão do relacionamento? Então, é o luto no relacionamento também. E um luto de si mesma, né? Por isso que a gente fala de uma solidão, né? Nesse começo. Por mais que você tá rodeada, às vezes, de pessoas, eu falo que é uma solidão de si mesma. Falta você ali, né? Então, tem esse luto da própria imagem. Então, assim, eu não sou mais o que eu era. Eu já sei que eu não sou mais o que eu era. Mas eu ainda não sei ser esta nova pessoa. Então, quem sou eu, mãe? E isso você só vai descobrir sendo, né? Tanto é que tem vários memes na internet também que falam, eu era uma ótima mãe até ter filho, né? E depois que eu tive filho é que você vai se conhecer nesse papel, né? E tem o luto da relação com os próprios pais. Porque até então, o que a gente tem como referência é o que a gente tem de modelo de pai e mãe, né? E aí, ou eu vou querer repetir, foi muito bom, eu quero fazer igual, ou foi muito ruim, eu quero fazer completamente diferente, ou foi tão bom que eu jamais vou conseguir ser o que minha mãe foi pra mim, o que meu pai foi pra mim, né? Então tem esse também, né? De nunca se sentir tão competente quanto, né? Então, você deixa de ser só filha e passa também a ser mãe. Por isso que muitas mulheres falam, eu aprendi a ver minha mãe de uma maneira diferente, a minha visão mudou muito, minha relação com os meus pais mudou depois que eu me tornei mãe, né? Porque é um papel que muitas vezes não estava lá também, né? Então, principalmente quando é um primeiro filho de uma geração, né? Sim. Então, que não foram avós, que não foram tios, né? Eu até brinco, eu falo que o meu irmão vai ser pai agora, então minha cunhada tá grávida. Eu falo que eu tô me descobrindo no papel de tia, né? Eu não sou, eu nunca fui, né? Então, o quanto que esse papel para mim também é novo, né? Então, a família inteira vai passando por esse processo de se descobrir nesses novos papéis, né? Então, eu já sei que como irmã, minha relação é ótima com meu irmão, é maravilhosa, mas e como tia do filho dele? Eu não sei, né? Então, tudo isso vai influenciar nesse sentimento do que a gente tem no Baby Blues, né? Que é esse reconhecimento, esse reconhecer nesse novo lugar, nesse novo contexto, né? E aí o suporte que a gente tem vai fazer diferença. Então, é um momento que muitas mulheres vão... Quando a gente não sabe, quando não tem essa consciência de que não é instintivo, às vezes não bate aquele amor imediato e você tá com tudo isso e ainda não ama aquela criança, né? E é uma criança que te devolve pouco. Então, você doa muito, mas você tem pouco de volta, né? Porque a criança ainda não interage, né? Com o passar do tempo, a criança vai interagindo, vai rindo, você faz gracinha, ela te devolve, você faz careta, ela imita, mas nesse começo não, né? Então, demanda muito, você tem pouco de volta. Então, esse amor, ele vai sendo construído. Tem mulher que sente? Tem, né? Mas tem mulher que não sente também e tudo bem, né? Não é uma obrigação. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa idealização, quando a gente acha que nasceu amor, isso não acontece, aí vem a culpa, né? Então, será que eu tô rejeitando meu bebê? Será que arrependimento, né? Então, muitas falam, eu falo que é o Deus me livre quem me dera,
né? Credo, que delícia. O sentimento é, por que que eu fui fazer isso da minha vida? O que que eu fui inventar? Né? Jogue a primeira pedra, a mãe que nunca pensou isso. Jogue a primeira pedra. Mas a gente pensa isso com uma dor no coração, mas aqui pensa. Então, você pensa e aí em seguida você fala, aí você chora, né? Meu Deus, por que que eu fui inventar? Não era o momento e não sei o quê. Aí se a relação não tá legal, aí começa a ter problema no casamento. Se não tem uma rede de apoio bacana, né? Que a gente fala que a rede de apoio ela pode ser também de risco ou de proteção, né? Então, se eu tenho a família que dá muito palpite, aí a relação com a família também não tá legal. E aí você fala, cara, o que que eu fui fazer? Né? Que merda, onde eu me enfiei? E aí, daqui a pouco, a criança dá uma risada e faz alguma coisa, aí você chora por se arrepender de ter pensado aquilo 5 minutos atrás, né? Então, é muita coisa de uma vez, né? E aí, se tem uma rede de apoio bacana, né? Se você tem pessoas do lado que vão acolher, porque às vezes a pessoa que tá do lado vai falar, ai, por que você tá chorando? Né? Seu filho nasceu, tá com saúde. Então, isso é uma coisa que a gente orienta também quando a gente recebe os acompanhantes nos encontros, né? Então, assim, e que eu falava no hospital. Então, quando eu passava nos leitos do hospital, que tinha os acompanhantes ali, eu explicava. Eu falava, olha, pode ser que nesses primeiros 15 dias você sinta uma tristeza, sente uma vontade de chorar sem motivo, né? Tudo bem, né? Se sentir vontade, chora, né? E aí eu falava para os acompanhantes, se ela chorar, não seja a pessoa que vai chegar e vai falar, por que você tá chorando? Seu filho tá bem, tá com saúde, tá tudo bem, você quis tanto essa gravidez e agora tá chorando, né? Não, seja a pessoa que dá o ombro, né? Fala, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô aqui, né? Dá o ombro pra mulher chorar, né? Então, a gente vai trabalhando tudo isso, assim, delas procurarem essas pessoas também. Então, quem vai ser a pessoa que, se você sentir vontade de chorar, vai ter o ombro lá para te ajudar? E às vezes era o próprio grupo, né? Então, assim, no hospital a gente pode trabalhar isso. Então, o ideal e o possível, mais uma vez, o ideal era que toda mulher tivesse acesso ao pré-natal psicológico. Nem todas têm. Então, no SUS, por exemplo, eu fazia esse trabalho beira-leito. Ela acabou de ter o bebê, mas pelo menos essa informação eu passava ali na hora. Sobre o choro. Então, olha, pode ser que você se sinta, né, os primeiros 15 dias, se acontecer é normal, né? E aí o tempo também varia. Então, geralmente, 15, 20 dias, a mulher já começa a se sentir melhor. Mas vai depender de uma série de questões. Então, justamente isso, assim, tem um outro processo de luto junto? Então, se são esses fatores de risco que você já comentou. Que já vem de antes, né? Então, se eu recebia no hospital, por exemplo, uma mulher que tá 40, 60 dias e ainda tá com um choro muito intenso, eu chamava para um atendimento e a gente ia tentar entender. Eu perguntava, morreu alguém recentemente? Né? Como que tá as outras questões para além da maternidade? Então, a gente vai buscando, né, o contexto como um todo para entender. Né? Então, tem a questão hormonal, mas tem muitas outras coisas por trás do emocional, né? E a gente vai cuidando disso. Então, geralmente, 15, 20 dias, que é mais intenso. É normal, então a mulher, em tese, não precisa se preocupar dentro desse período, se ela tiver muita oscilação, um choro inexplicável. Sim. Se passar desse tempo... Aí a gente vai começar a observar. Então, assim, aí a gente vai avaliar tudo isso, né? Então, por exemplo, tem mulher que não vai ter o baby blues de imediato. Então, eu já tive casos de pacientes, assim, que de imediato tinha bastante rede de apoio, teve um marido bem participativo, o marido conseguiu estender com férias, então ficou 30, 40 dias em casa. E aí, o quadro de baby blues, ele pode vir depois. É informação rica essa. Ou um bebê que foi pra UTI, né? Porque se o meu bebê tá na UTI... Você ainda fica meio anestesiado, eu imagino, né? Você não tá entrando em contato com tudo isso ainda, né? Muitas mulheres na UTI até falavam assim, tá muito difícil porque eu não estou me sentindo mãe dessa criança, porque não sei o que troco, não sei o que dou banho, eu mal pego no colo, né? Então, o maternar, né? Essa maternagem acaba vindo depois,
né? Então, tudo isso a gente E vai... depois pode sim ter o baby blues, porque a pessoa pensa, tardio, já passou o tempo, então não tem que sentir isso. Não, pode ser que venha depois, né? Então, o baby blues, ele tá muito relacionado com essas descobertas, né? Então, se às vezes eu tenho uma rede de apoio presente, constantemente, a tendência é que o baby blues seja mais leve. Eu tive uma rede de apoio pontual, e depois não tive mais, aí pode ser que ele apareça tardio, né? Então, não tem uma regra. Perfeito. Né? Então, a gente vai avaliando. Geralmente, 15, 20 dias, se passar disso, a gente já recomenda que busque ajuda, que vá para um profissional para acompanhar. E tem alguns sinais, assim, que seja... o choro excessivo, assim, e muito constante depois desse período. Tem mais alguma coisa que é um sinal, assim, procure ajuda mais direta, Adri? Normalmente é mais esse sentimento da tristeza mesmo, né? Tá. Então, o que eu costumo orientar? Que geralmente vai dando mais passada, né? Então, normalmente, assim, sei lá, a primeira semana você chora todos os dias. Aí depois, dia sim, E às vezes a pessoa não é uma pessoa de chorar e aí não chora, mas sente uma tristeza muito grande, né? Porque tem mulher que contém mais, tem essa questão com o choro e que não chora, mas aí sente uma tristeza, um baixo astral muito grande. E normalmente sem motivos. Se você perguntar se tá triste por quê? Não sei, né? Ou associado à maternidade mesmo. Porque tá muito difícil, pela privação de sono, a amamentação. Que eu acho que às vezes é sem motivo, mas a gente busca um motivo. Então a gente precisa encontrar um culpado. Uma justificativa pra tristeza, né? Porque as pessoas perguntam, né? Exato. Tá triste por quê? Né? Então, assim, geralmente é essa questão. E aí a gente vai observando como que tá o vínculo com a criança, né? Às vezes não fica triste, mas fica muito estressada, muito reativa, sabe? Então, mais irritada, dando respostas mais afiadas, né? Então, vai muito de cada mulher, qual que é o histórico, né? Mas de observando esses comportamentos, né? Então, aí a gente recomenda, assim, depois de 15, 20 dias, sentiu que não tá melhorando, então de procurar uma profissional pra gente entender, porque às vezes é isso, às vezes a maternidade, às vezes eu falo que é muito com o ideal e o real, né? Então, quanto mais eu idealizo, às vezes mais difícil maior, às vezes, né? É entrar em contato com a minha realidade, né? Então, a gente vai entender o que você idealizou, né? Aonde que estavam ali as suas expectativas que não estão batendo com o que você tem agora. E aí a gente vai ajustar a expectativa com a realidade. Perfeito. Né? Então, trabalhar nesse sentido também.